É um tema que é instigante, principalmente porque hoje os crimes de organização criminosa crescem a cada dia mais, e a forma e mesmo o tráfico de droga, o olhar hoje para o artigo 18, eu penso que tem que ser um pouquinho mais diferenciado, né? Nós, antigamente, vocês são todos jovens, né? Mas a gente era acostumado na faculdade, os chamados crimes monossubjetivos, né? E hoje tudo muita gente praticando crime, e às vezes é difícil você, num processo, delimitar. Muitas vezes o juiz fala assim: não foi apreendido nada com ele, droga, então não tem prova para condenar. Enfim, o doutor Lucas, ele é assessor do doutor Marcílio, até que ficou de vir, né, Lucas? Mas não. E a gente se sente assim muito honrado e feliz de ver um assessor. Ele escreveu um livro e se dispôs a vir aqui para conversar com vocês e agradecer a cada um de estar aqui prestigiando, né, esse encontro, que eu tenho certeza que vai ser produtivo para todos nós. Então, eu vou passar a palavra primeiro. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à ilustre desembargadora Maria Luísa Marilac, assim como a desembargadora Auro Brasil, segunda vice-presidente, ao desembargador Marcir Lobato, diretor aqui do Centro de Estudos, por essa rara e muito estimada oportunidade de estar aqui hoje conversando com um público tão especial a respeito de um tema que penso ser de tão interesse na seara do direito penal. A alegria de estar aqui hoje é ainda maior por compartilhar o momento com a querida amiga doutora Tatiana Badaró, certamente um dos maiores nomes aí da nova geração de penalistas do Brasil, e com o doutor Enéas Xavier, que também representa o Ministério Público aqui hoje. O tema da exposição de que nós vamos tratar hoje é o dolo e a cegueira deliberada no direito penal. Ao tratar de cegueira deliberada, é importante, de início, a gente já pontuar que a gente está a tratar da questão da imputação subjetiva no direito penal. Os títulos de imputação subjetiva com os quais nós trabalhamos aqui no Brasil, no direito brasileiro, são o dolo e culpa, e, portanto, ao tratar de cegueira deliberada, a questão é definir se, em um caso de cegueira deliberada, é possível ou não exercer esse juízo de imputação dolosa ou excepcionalmente culposa quando prevista em lei. Aqui nós temos muito terreno para cobrir e relativamente pouco tempo, então eu trago um roteiro bem sintetizado da nossa exposição de hoje. Em primeiro lugar, nós vamos buscar um conceito do que vem a ser cegueira deliberada, para em seguida tratarmos da Willful Blindness Doctrine, do direito anglo-saxão. Depois nós vamos abordar rapidamente como essa teoria da cegueira deliberada tem sido importada pela jurisprudência brasileira, para, por fim, apenas tangenciarmos, na medida do possível, a questão do dolo no direito penal, porque é um tema realmente muito complexo e não sei se o tempo permite uma imersão nessa matéria. Antes, porém, de passar para esse esquema, eu gostaria de trazer um caso concreto que nós vamos conhecer agora de início e buscar dar uma resposta a esse caso ao final. E, mais importante do que só dar uma resposta, buscar fundamentar o porquê desta resposta. Esse método de apresentação de casos concretos é exatamente com o objetivo de dar uma concretude à discussão. Né, desembargadora Marilac, o objetivo do encontro não era discutir questões puramente teóricas ou filosóficas, mas sim nos ajudar aqui do tribunal a lidar com os inúmeros casos que todos os dias passam pelas nossas mãos aqui. Então, o caso que eu trouxe para a gente hoje seria este. O agente A estava em um bar em Ciudad del Este, Paraguai, quando foi abordado pelo agente B, um total desconhecido, o qual tentou lhe vender cocaína, o que A rejeitou porque, enfim, não era usuário. Algum tempo depois, B novamente abordou A e agora ofereceu-lhe o equivalente a R$500 para que A cruzasse a fronteira com o Brasil na direção de um veículo que B alegava precisar enviar ao país vizinho. Pela oferta, A deveria deixar o carro em determinado endereço em Foz do Iguaçu com as chaves em seu interior e o destinatário viria em seguida recolhê-lo. O agente A, então, aceitou a oferta.
chegou a desconfiar da ilegalidade da conduta e, por isso, efetuou buscas por todo o veículo antes de iniciar a viagem à procura de algum material ilícito. Nada encontrou de suspeito, senão um compartimento fechado no porta-malas, claramente adicionado e não vindo de fábrica no veículo. Como ele próprio não conseguiu identificar o conteúdo, pois o compartimento estava trancado, pensou que assim também ocorreria eventual busca pelos agentes de fronteira, pelo que acreditou que, ainda que houvesse ali algum objeto ilícito, ele não enfrentaria problemas. Ao passar pela fronteira, porém, as inspeções no posto alfandegário detectaram tal compartimento, dentro do qual, uma vez aberto, se descobriu haver grande quantidade de cocaína. A questão, então, é: cabe a imputação a esse agente A do crime de tráfico de drogas a título de dolo? É esse questionamento que nós vamos buscar responder e, mais importante que responder, realmente fundamentar essa resposta ao final da exposição. Pois bem, o que vem, então, a ser cegueira deliberada? De início, é importante que já pontuemos que cegueira deliberada é uma figura que foge muito aos limites do direito. Se nós formos lá na obra de Aristóteles, lá na Ética Nicômaco, ele já falava do que ele chamava de uma ignorância responsável. Para Aristóteles, haveria duas causas de involuntariedade de um ato praticado pelo agente. O ato poderia ser involuntário se praticado por coação física, o que parece não suscitar maiores dúvidas, é assim até hoje no direito penal, ou se praticado em ignorância, no sentido de que, se o agente pratica determinada conduta sem saber o que ele está a fazer, esse ato não poderia ser considerado um ato voluntário. Mas o próprio Aristóteles já ressalva que, na hipótese de ignorância responsável, o ato permaneceria sendo voluntário, porque essa ignorância que ele chama de responsável é uma ignorância partida do próprio agente, e que não o acomete de fora, mas sim é por ele próprio buscada, por isso da sua própria responsabilidade. Séculos depois, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, novamente retoma a ideia sob o título de ignorância affectata, que é basicamente a ignorância responsável de Aristóteles. Para São Tomás, o que advém do voluntário também seria voluntário, ou seja, uma conduta voluntária não geraria um resultado involuntário. Portanto, se a ignorância for em si mesma voluntária, buscada pelo agente, o que dela advier também seria voluntário e, portanto, imputável a esse agente. Então, o que a gente vê, retomando aquela divisão clássica lá da teoria geral do direito, é que nós temos dois planos com os quais nós trabalhamos em direito, o plano do ser e o plano do dever ser. Lá no ser, nós temos as figuras do plano fático que realmente existem no mundo real. Lá, em questão de imputação subjetiva, nós temos as figuras do conhecimento, da indiferença, vontade, erro, cegueira deliberada, etc. No plano do dever ser, que é o plano normativo, com o qual nós realmente trabalhamos no direito, aqui sim nós temos as figuras de dolo, culpa e erro de tipo. Essa distinção aqui é relevante porque, se os senhores forem ver alguns trabalhos sobre cegueira deliberada no Brasil, alguns deles cometem o que, a meu juízo, é uma impropriedade de trabalhar a cegueira deliberada como se fosse um novo título de imputação subjetiva, como se agora nós pudéssemos falar que temos a imputação a título de dolo, a título de culpa, e agora uma terceira via, que seria a imputação a título de cegueira deliberada. Eu entendo pela impropriedade dessa abordagem, já que cegueira deliberada não é um título de imputação subjetiva. O juiz nunca vai condenar o réu por cegueira deliberada. Imputação subjetiva para fins de condenação é sempre dolo ou culpa. Cegueira deliberada é uma coisa que está lá no plano do ser, está lá no plano fático, que será provado no processo, e o dolo ou a culpa é a consequência normativa que o juiz vai atribuir àquele caso. Mas a cegueira deliberada em si não é um título de imputação subjetiva. Ela é uma figura extrajurídica que está lá no plano fático e não no plano normativo. Não é uma nova via de imputação. É apenas uma conformação fática que pode haver em um determinado caso concreto. O que o juiz vai fazer com aquela conformação fática é o que nos interessa. Então, aqui buscando dissecar esse termo, que com esse nome metafórico costuma suscitar tanta curiosidade, em cegueira deliberada temos que cegueira seria o desconhecimento a respeito do fato. Então, ao falarmos de cegueira deliberada, estamos falando de uma situação em que o agente realmente não conhece o fato, na seara do direito penal que nos interessa, não conhece o fato penalmente relevante. Esse desconhecimento fático pode ser parcial ou absoluto. O desconhecimento parcial
é aquele no qual o sujeito já conhece determinados indícios da ocorrência do fato, ele já tem uma dúvida ou uma suspeita em determinado sentido, ele só não tem o conhecimento pleno, ele não tem a certeza de qual seja a realidade. O desconhecimento absoluto é realmente a ignorância total, ele não conhece o fato, nem tem qualquer tipo de dúvida ou suspeita em nenhum sentido. O adjetivo deliberado, por sua vez, quer dizer que esse desconhecimento de que falamos em cegueira deliberada é fruto de uma decisão do sujeito. E esse segundo aspecto é o mais importante quando trabalhamos esse tipo de caso no direito penal. Quer dizer que esse desconhecimento não é fruto de nenhuma perda de controle do sujeito sobre a situação, não é fruto de um esquecimento, de uma incompetência para gerir seus próprios afazeres, de uma negligência, de uma falta de atenção, nada disso. É um desconhecimento fruto de uma decisão do sujeito. Ele deliberadamente se põe em uma situação de ignorância para não conhecer o fato concreto. Essa deliberação pode encerrar uma postura passiva ou ativa. A postura passiva seria simplesmente o agente que não vai atrás da informação, que não pesquisa sobre a realidade e fica em uma situação de inércia. Essa postura ativa, por sua vez, seria algo mais contundente. Além de não ir atrás, é possível que o sujeito imponha barreiras a que o conhecimento da situação fática chegue a si. E, para que se possa falar em uma deliberação pelo desconhecimento, temos que ter como pressuposto que esse conhecimento seja possível, porque caso se trate de um desconhecimento impossível, no caso concreto ao agente, de um conhecimento impossível, então não há que se falar em uma deliberação, pois se o conhecimento em si não seria atingível, então o desconhecimento seria algo como necessário, e o que é necessário nunca é deliberado. Então, cegueira deliberada se refere a um desconhecimento fático, fruto de uma decisão do sujeito em relação a um fato cujo conhecimento seria possível para ele naquela situação fática. Colocada nesses termos, a gente vê que cegueira deliberada realmente não é uma figura do campo do direito, é uma figura que se refere muito mais à psicologia, à filosofia, se manifesta principalmente em campos, digamos, no campo afetivo, no campo emocional, em relação a situações desagradáveis, problemáticas, situações tormentosas, que a pessoa preferia, na verdade, que não existisse. Alguns trabalhos colocam essa postura subjetiva de cegueira deliberada como uma tendência própria do ser humano, de evitar o confronto, de evitar a confirmação cognitiva de uma situação fática que talvez a pessoa preferisse que não existisse. Como se, ao não reconhecê-la, ao não confirmar sua existência, ela realmente não existisse e aquilo não nos tocasse. Então, os exemplos que a gente vê no nosso dia a dia são mais ligados a esse tipo de situação. É o caso, por exemplo, do cônjuge que já vê alguns indícios de uma possível infidelidade por parte do outro e decide não ir atrás, decide não investigar e permanecer em ignorância. Porque, ficando em ignorância, ele fica na zona de conforto ali do status quo que já está conformado, ele mantém a família, mantém a aparência, enquanto que ir atrás implica a possibilidade de confirmar algo muito desagradável e que pode trazer muitos problemas e a necessidade de se adotar uma postura que pode ser, muitas vezes, muito dura. Então, essa postura de ignorar, de buscar não conhecer algo desagradável, pode ser visto como próprio da natureza humana, não exatamente do direito. O interesse do direito nesse tipo de situação começa a surgir exatamente quando, ao invés de não ir atrás de saber o que o cônjuge está fazendo, a pessoa decide não ir atrás de saber qual é o compartimento, qual é o conteúdo de um compartimento que ele está transportando, ou então decide não saber qual é a origem do dinheiro com o qual ele está transacionando numa operação de lavagem de dinheiro, ou então qual é a origem do bem que ele está adquirindo numa situação suspeita, que na verdade é um bem produto de crime. Então, nesse tipo de situação, é que essa conformação subjetiva do sujeito vai adquirir relevância aqui para a gente do direito penal. Pois bem, a jurisprudência do direito anglo-saxão pode ser dita como a primeira que começou a perceber a relevância desse tipo de caso para o direito penal e começou a buscar soluções satisfatórias para esse tipo de caso em fatos penalmente relevantes. E nós vamos entender por que isso se fez mais presente lá em primeiro lugar. No common law, a estrutura do delito é bem diferente da nossa aqui no direito romano-germânico, onde nós trabalhamos com aquela noção de ação ou omissão
típica, ilícita e culpável para formar o crime na estrutura analítica, no common law, basicamente, são dois grandes grupos de elementos do delito. Em primeiro lugar, nós temos o actus reus, que reúne todos os aspectos objetivos da conduta, externos ao agente, e no grupo do mens rea, nós temos todos os aspectos subjetivos, internos ao sujeito. Numa aproximação bem grosseira, digamos, no mens rea nós teríamos o que para nós seriam a imputação subjetiva, dolo ou culpa, e os aspectos referentes lá à culpabilidade. Dentro desse grupo dos aspectos subjetivos de mens rea, eles trabalham no common law, na Inglaterra, Estados Unidos e todos os demais países, com 4 tipos de culpabilidade. Esses tipos de culpabilidade seriam títulos de imputação subjetiva. Assim como para nós temos o dolo e a culpa, lá eles trabalham com esses 4 tipos, sendo que cada crime colocado na legislação penal, e nos Estados Unidos a legislação é bem variada, porque grande parte da legislação penal é estadual, ao contrário daqui. Então, cada crime vai exigir determinado tipo de culpabilidade. Quando o crime em questão exigir o purpose, que seria o propósito, é necessário que a acusação comprove que o agente praticou a conduta penalmente relevante com conhecimento do que fazia, sendo que o resultado verificado era realmente o seu propósito, era o objetivo dele ao praticar aquela conduta, que é realmente o nível mais próximo de comprometimento do agente com o crime praticado e que não suscita maiores discussões. Quando o tipo em questão exige simplesmente knowledge, basta que a acusação comprove o conhecimento, que comprove que o agente praticou aquela conduta sabendo o que estava fazendo. Não é necessário aqui analisar qual era o objetivo dele. Nos tipos que se satisfazem com a recklessness, que pode ser traduzida aí como um descuido, não precisa ser comprovado o conhecimento da situação, mas apenas uma culpa grave, um descuido objetivamente grave, uma leviandade elevada. E, por fim, nos tipos que se satisfazem com negligence, aqui é simplesmente a negligência, seria algo próximo da nossa culpa simples, sem conhecimento e sem uma maior gravidade dessa imprudência, digamos, ou imprudência ou leviandade. O que os tribunais, no sistema do common law, começaram a perceber é que havia um espaço não preenchido entre o conhecimento e o descuido. Porque, se trata de um tipo ou de um crime que exige conhecimento, ausente prova do conhecimento subjetivo do agente seria caso de absolvição pelo não preenchimento desse requisito. Só que os tribunais começaram a perceber que exatamente nesse tipo de caso de cegueira deliberada não há conhecimento. Portanto, pela noção clássica de knowledge, não seria imputável. Mas esse desconhecimento não é fruto de um descuido, não é fruto de nenhuma perda de controle sobre a situação, mas exatamente fruto do controle que o agente exerce sobre a situação, tanto que ele decidiu por não ter o conhecimento. Então, os tribunais começaram a buscar uma solução para o que eles entenderam como sendo uma lacuna de punibilidade, pois em determinados crimes, principalmente nos casos de tráfico de drogas, que normalmente exige conhecimento, seria caso de se absolver nesse tipo de caso de cegueira deliberada, o que começou a ser visto como uma solução insatisfatória. Por isso, os tribunais, inicialmente na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, desenvolveram a teoria da igual culpabilidade entre a cegueira deliberada e o conhecimento pleno, para dizer que essa situação de cegueira deliberada, de desconhecimento controlado e buscado pelo agente, não mereceria uma pena em nada inferior à pena referente ao conhecimento. Então, o que nós vemos é que essa teoria, o Willful Blindness Doctrine, foi desenvolvida para suprir exatamente essa lacuna de punibilidade existente no contexto do common law. Nós não temos aqui tempo para percorrer toda a evolução jurisprudencial da teoria no contexto do common law, desde lá do século XIX, quando se tem notícia da primeira decisão judicial da Inglaterra em que aplicou. Eu vou trazer aqui só sucintamente este caso, que é o Global Tech Appliances versus SEB, julgado pela Suprema Corte em 2011, que é o caso, que é o leading case da matéria hoje em dia nos Estados Unidos. É interessante que este caso não é um caso penal, é um caso civil de descumprimento de normas de patente lá da propriedade industrial, mas foi ali que a Suprema Corte fixou os requisitos para que essa cegueira deliberada possa ser equiparada ao conhecimento pleno.
O primeiro requisito que a Suprema Corte pôs é de que o agente deve acreditar subjetivamente na alta probabilidade da existência do fato penalmente relevante. Então, aqui a gente já exclui casos de desconhecimento absoluto e casos em que o sujeito tem uma mera suspeita, mas não acredita que aquela suspeita seja verdadeira. Para a Suprema Corte dos Estados Unidos, é necessário que o agente acredite subjetivamente na alta probabilidade da existência daquele fato. E o segundo requisito que a Suprema Corte pôs é que o agente deve deliberadamente adotar medidas para evitar a obtenção do conhecimento pleno. Eu coloquei esse segundo requisito até sublinhado, porque a Suprema Corte salientou que esse, na verdade, é o mais importante ainda que o primeiro, porque é necessário a adoção de medidas efetivas para a obtenção do conhecimento pleno. Aqui a Suprema Corte fez questão de afastar o desconhecimento fruto de indiferença ou de passividade diante da situação. Não se trata disso, é um desconhecimento em que o agente deliberadamente se colocou, não por indiferença, não por passividade, mas por algum interesse manifesto em não obter o conhecimento. Então, hoje, para se aplicar essa teoria da Willful Blindness Doctrine, ou teoria da cegueira deliberada em tradução livre, nos Estados Unidos, são esses os requisitos postos pela Suprema Corte. Já tendo se desenvolvido desde o século XIX, como dito, no Common Law, a teoria começou a ser importada de forma relativamente recente pela jurisprudência do Brasil. O primeiro caso de que se tem notícia de ter aplicado essa teoria entre nós refere-se à sentença proferida em primeiro grau pela Justiça Federal do Ceará, naquele caso do furto ao Banco Central, lá em 2005. No livro que eu tenho escrito sobre essa matéria, eu busco afastar a relevância dessa primeira decisão, já que o TRF da Quinta Região reformou a sentença, absolveu o réu do delito de lavagem, de modo que realmente não há muito interesse em discutir aquela sentença. Realmente, a teoria adquiriu maior notoriedade aqui no Brasil após o julgamento do mensalão da Ação Penal 470 pelo Supremo, já que naquele julgamento alguns ministros, notadamente o ministro Celso de Mello e a ministra Rosa Weber, fizeram referência a essa teoria, dizendo que ela se equipararia ao nosso dolo eventual, novamente no delito de lavagem de capitais. Vários processos incluídos no contexto da Operação Lava Jato também se valem dessa teoria, e aqui eu citei apenas o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que é um expoente na aplicação da teoria aqui no Brasil. São vários acórdãos deles que tratam de cegueira deliberada, principalmente em casos de tráfico de drogas, muitos dos quais ali na fronteira com o Paraguai, daí o nosso caso concreto. E, por fim, eu trouxe uma referência aos TRS, porque também temos vários acórdãos das cortes eleitorais que mencionam essa teoria para condenar candidatos pelo delito de compra de votos por condutas praticadas pelos cabos eleitorais. E a alegação sempre é de que o candidato não sabia de que aquele bem que ele estava repassando para o cabo seria para fins de compra de voto, não sabia o que o cabo estava fazendo, e as cortes eleitorais normalmente se valem dessa teoria para fundamentar a condenação do candidato. Contudo, o que a gente vê dessas decisões aqui no Brasil, e que talvez já tenha ficado claro pela exposição anterior para muitos aqui, é que essa teoria, nos termos em que fixada pela jurisprudência lá do Common Law, ela é, na verdade, inútil. Ela é inútil para o direito brasileiro. Simplesmente porque ela busca resolver um problema que se manifestou lá, aquele problema daquela lacuna de punibilidade entre aqueles dois títulos de imputação. É um problema que não encontra similar no direito brasileiro, porque esse tipo de caso em que lá se aplica a teoria já encontra resposta muito tranquila no nosso conceito de dolo eventual, desde sempre trabalhado pela jurisprudência e pela doutrina. Algum caso em que estejam presentes esses dois requisitos, ou seja, em que o sujeito acredite subjetivamente na alta probabilidade da existência do fato e adote medidas deliberadas para evitar a obtenção do conhecimento pleno, eu tenho segurança em afirmar que algum caso que preenche esses dois requisitos, qualquer juiz criminal no Brasil condenaria a título de dolo eventual sem nenhuma hesitação. Então, o que a gente vê, e a doutrina tem criticado muito essas decisões judiciais do Brasil em que se aplica a teoria, é que é uma teoria que para nós não tem muito espaço, porque ela realmente visa resolver um problema que nós não temos. O nosso conceito de dolo já resolve muito bem esse tipo de situação, de modo que
não precisamos citar essa teoria nas decisões, não demonstra, ao contrário do que possa parecer, um estudo de direito comparado, demonstra, na verdade, alguma incompreensão em relação à teoria tal como desenvolvida nos Estados Unidos. E é isso que a doutrina já tem chamado a atenção e criticado essas decisões aqui no Brasil. Por fim, entrando no nosso último tópico, o que a doutrina tem chamado a atenção, e eu busco também salientar muito no livro publicado sobre essa matéria, é que, ao invés de ficar debatendo cegueira deliberada e ficar tentando importar essa teoria dos Estados Unidos, que é uma teoria, como já vista, sem muito interesse para nós, o que nós aqui no Brasil precisamos fazer é nos dedicar ao estudo do dolo. A jurisprudência, principalmente, precisa voltar sua atenção para o artigo 18 e depois o artigo 20 do nosso Código Penal, que eu vou abordar à frente, para definir o que é dolo. Esse artigo 18, na redação dada pela reforma de 84, quando diz que o crime é doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, esse artigo engessou a doutrina e a jurisprudência durante muito tempo sob uma falsa ideia de que a questão estava resolvida pela lei, de que dolo é isso aí, culpa é isso aqui, e que não haveria maior discussão. Em outros países, por exemplo, na Espanha, o Código Penal não tem essa pretensão de definir o que é dolo. Lá o Código simplesmente coloca que não há crime sem dolo ou excepcionalmente culpa. Mas a definição de dolo fica a cargo da doutrina e da jurisprudência enquanto outras fontes do direito. Aqui o nosso Código Penal optou por trazer essa redação, que por muito tempo desincentivou o desenvolvimento de novas teorias sob a impressão de que tudo já estava resolvido pela lei. A doutrina, porém, já acordou para a problemática disso aqui e já acordou para a necessidade de se buscar novas saídas e para a percepção de que a questão não está resolvida pela lei. Então, já temos alguns trabalhos no Brasil, um dos quais de autoria do Dr. Enéas, que é um dos primeiros livros a realmente afastar a questão da vontade psicológica do dolo. Essas novas obras sobre a imputação subjetiva e sobre o dolo já começaram a chamar a atenção para a necessidade de se problematizar essa redação do nosso Código Penal, que realmente tem uma clareza apenas aparente. Porque se nós formos ver o que é querer o resultado, esse vocábulo querer pode ter diversas acepções. O que é assumir o risco de produzir o resultado, que aqui é mais problemático ainda, ninguém sabe muito bem o que é assumir o risco de produzir o resultado. Prova disso é a discussão infindável aí sobre dolo ou culpa na direção embriagada no homicídio. Pior ainda, o que é imprudência, negligência ou imperícia? São termos que estão colocados aí na lei, mas são termos em que somos nós, os operadores do direito, que precisamos preencher de sentido, e eles por si mesmos não falam nada. A lei não fechou o que é o conceito de dolo, e cabe às outras fontes do direito, doutrina e jurisprudência, buscar uma definição sobre isso. Como já dito, a doutrina já tem trabalhado, já tem desenvolvido diversas teorias, já saímos lá das teorias volitivas, passamos pelas cognitivas, hoje já temos teorias até normativas, que são, uma teoria normativa em especial é a que eu adoto no livro, e a jurisprudência ainda está um passo atrás da doutrina em relação a isso. A jurisprudência, com todo respeito, ainda precisa caminhar mais para debater isso aqui. Todos os acordos, em geral, sobre dolo, ainda ficam na questão de falar que o dolo é a vontade livre e consciente de praticar o fato penalmente relevante. Essa expressão vontade livre e consciente já está abandonada pela doutrina há muito tempo, mas nos acordos continuam sendo o conceito de dolo. Outro artigo também que precisa ser problematizado é o artigo 20, de acordo com alguns seria o artigo definidor de dolo no direito brasileiro, a colocar que o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo. Alguns extraem dessa redação de que dolo seria, então, conhecimento, já que o erro afastaria o dolo. Mas também esse artigo eu busco problematizar no livro, ao trazer alguns questionamentos. O que seria o erro? Será que erro e ignorância seriam sinônimos ou seriam coisas diferentes? Ainda que no plano fático não sejam sinônimos, ainda que sejam coisas diferentes, será que o direito deve tratar da mesma forma o erro e a ignorância? E, por fim, será que é possível falar em erro nas hipóteses de cegueira deliberada? Ou seja, naquelas hipóteses em que o sujeito decidiu não conhecer,
decidiu praticar a conduta em ignorância, em total controle da situação. Não houve uma perda de controle, não houve uma perda de domínio. Será que é possível falar que esse agente errou, que algo saiu de forma diversa do planejado, de que houve um erro na execução do fato? São questões que são bem mais problemáticas e, infelizmente, nós não temos muito tempo de abordar nesse momento. Eu gostaria só de deixar em aberto a reflexão para que a jurisprudência realmente se debruce sobre essas questões e busque, talvez, novas soluções por meio de outras teorias sobre o dolo. Para quem tiver mais interesse, realmente, o livro publicado esse ano é exatamente sobre isso aqui e pode trazer algumas novas possibilidades de soluções de caso concreto aqui no Brasil. Por fim, para encerrar, então, voltando àquele caso inicial proposto, vamos buscar uma solução para ele. O que nós temos naquele caso assim, de início, o agente A realmente não tinha conhecimento da concorrência da alimentar típica droga, sem autorização, em desacordo com a determinação legal regulamentar, na sua conduta, a conduta de importar ou simplesmente de transportar. Portanto, realmente, conhecimento pleno e acabado ele não tinha da existência das drogas no compartimento lá no porta-malas. Esse desconhecimento é parcial, já que o agente A dispunha de diversos indícios apontando para a probabilidade da ocorrência do fato. Esses indícios são o fato de que quem ofereceu aquele transporte era um conhecido traficante de drogas, já que o sujeito tinha acabado de oferecer cocaína para ele. Era uma proposta altamente suspeita de transportar um carro através de uma fronteira numa zona conhecida como tráfico de drogas, deixar o carro na rua, na cidade do outro lado, com a chave dentro, sem entregá-lo para ninguém, o próprio compartimento que foi construído, que não veio de fábrica do carro. Então, eram vários os indícios da alta probabilidade da ocorrência do fato. Esse desconhecimento é deliberado e fruto de uma postura passiva, pois o agente decidiu não saber o que havia dentro do compartimento, ainda que de início ele tenha buscado, ao ele encontrar o compartimento fechado, ele não foi atrás. E mesmo assim ele decidiu praticar a conduta em ignorância quanto ao conteúdo do tal compartimento no porta-malas. Apesar da ausência de conhecimento pleno, o que nós percebemos, e eu proponho, é que não há nenhum déficit de domínio do agente sobre a conduta. Quer dizer, ele não agiu em erro, ele não pensava que estava acontecendo algo diverso do que realmente acontecia, ele não errou na avaliação da realidade fática, ele apenas decidiu não conhecer, e o fato penalmente relevante era, de um ponto de vista objetivo, consideravelmente previsível diante daqueles indícios de que já falamos. A conclusão, então, que eu proponho é pelo cabimento da imputação do crime de tráfico de drogas a título de dolo nesse caso concreto. O caso, na verdade, é o próprio Estados Unidos versus Dill, julgado pela Corte do Nono Circuito em 1976, que é até hoje o caso, podemos dizer, o mais relevante de cegueira deliberada da jurisprudência americana. Tanto que até hoje alguns livros se referem pelo nome do réu, como Dill, ao se referir à Willful Blindness Doctrine. E eu trouxe esse caso exatamente para mostrar aquela premissa que eu coloquei no meio da exposição, de que essa teoria realmente é inútil para nós, porque no contexto do common law ela se fez necessária para que esse tipo de caso fosse condenado mediante knowledge, já que é o requisito subjetivo exigido pelo crime de tráfico na legislação americana. Para nós não precisamos de recurso a nenhuma teoria estrangeira, nenhuma construção diferente. Isso aqui, para nós, já é dolo eventual e sempre foi, e qualquer caso parecido com esse, com certeza, seria condenado por dolo na jurisprudência brasileira. Portanto, o que nós concluímos realmente é que a nossa discussão, a discussão que nós temos interesse aqui no Brasil, é o que é dolo, quais são os requisitos do dolo, será que dolo realmente é conhecimento, ou seria possível exercer o juízo de imputação dolosa, mesmo que ausente o conhecimento subjetivo no agente? São essas questões que nós devemos procurar umas respostas, e não exatamente aquela teoria que pode ser atrativa à primeira vista, mas que não é muito útil para o nosso direito. Aqui, por fim, eu trago só uma lista de bibliografia sugerida para quem tiver interesse em aprofundar os estudos nessa questão. São aqui os livros, principalmente do Brasil, que mais buscam problematizar essa questão do dolo. Bom, era isso. Espero que tenha esclarecido alguns pontos, espero que tenha suscitado novas dúvidas sobre essa questão
porque é verdade que estamos longe de qualquer resposta definitiva sobre isso. Muito obrigado. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande ter essa oportunidade de falar ao público do Tribunal de Justiça, aos servidores, juízes, desembargadores. Gostaria de agradecer imensamente o convite do SEJU, na pessoa da desembargadora Marilac. Cumprimentar também os meus queridos amigos da pós-graduação, da Faculdade de Direito da UFMG, Lucas Pardini e o doutor Enéas. Fui colega do Enéas quando eu entrei no mestrado e depois no doutorado fui colega do Lucas Pardini. Então, essa manhã de hoje mostra realmente como o nosso programa de pós-graduação tem produzido bons trabalhos e de relevância e que podem contribuir para a solução de casos concretos e para o aprimoramento da nossa jurisprudência. Hoje, eu escolhi falar sobre o tema que são os crimes de acumulação, especificamente no âmbito do direito penal ambiental, crimes de acumulação que também são chamados de crimes acumulativos ou crimes cumulativos. A minha apresentação está estruturada da seguinte forma. Inicialmente, eu vou apresentar um caso prático, que será utilizado como referência para as nossas reflexões hoje. Em seguida, vou definir o que são crimes de acumulação, para apresentar as principais críticas doutrinárias a essa categoria, e, em seguida, tentando responder algumas dessas críticas, formular uma proposta de fundamentação da ofensividade dos crimes de acumulação e de estabelecimento de critérios de imputação justa no âmbito dos crimes de acumulação. Em seguida, vou dar uma breve notícia sobre a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de acumulação, para concluir aplicando as nossas conclusões ao caso prático proposto no início da apresentação. Então, nós estamos aqui fazendo uma mudança de temática. Tratamos primeiro com o Lucas sobre imputação subjetiva e agora nós vamos falar de imputação objetiva no âmbito muito específico, que é o dos crimes de acumulação no direito penal ambiental. Claro, estou tampando, né? Tá bom aqui? Então, vamos ao nosso caso prático. No dia 19 de janeiro de 2016, na Baía da Babitonga, José, fazendo uso de rede de pesca proibida pelo IBAMA, pesca 12 camarões em período no qual a pesca é proibida. A conduta de José é objetivamente típica nos termos do artigo 34, caput, parágrafo único, inciso 2, da Lei nº 9.605, de 1998, ou seja, o crime de pesca proibida da nossa lei penal ambiental. Esse caso aqui ele se baseia em um caso que já foi julgado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal no âmbito do habeas corpus 112.563 de Santa Catarina, julgado em 21 de agosto de 2012. O que são, então, os crimes de acumulação? Bom, em geral, os bens jurídicos supraindividuais, o meio ambiente, a administração da justiça, a fé pública, esses bens jurídicos eles possuem uma estrutura especial que os tornam mais resistentes a ataques isolados. Logo, não é comum que a generalidade das condutas individuais cheguem a causar dano ou perigo concreto de dano para esses bens jurídicos. É por isso que os crimes de perigo abstrato eles se tornaram o modelo-chave de incriminação dos ataques contra os bens jurídicos supraindividuais. Porém, o que nós convencionamos chamar de crimes de perigo abstrato, na verdade, é uma aglutinação de diferentes estruturas delitivas que não são nem de dano, nem de perigo concreto. Existem, portanto, diferentes subespécies de crimes de perigo abstrato, dentre elas os chamados crimes de acumulação. Os tipos penais de acumulação eles se identificam pelo fato de descreverem condutas humanas que, tomadas isoladamente, não são capazes de lesionar o bem jurídico, nem de expô-lo a um perigo não insignificante de dano. Porém, a reprodução dessas condutas, caso essas condutas sejam reproduzidas por um número considerável de pessoas, certo é que a reiteração dessas condutas lesionará o bem jurídico ofendido. Então, a conduta tomada isoladamente, ela sequer produz um perigo não insignificante de dano. Porém, a prática reiterada dessas condutas, certamente lesionará o bem jurídico protegido. Importante mencionar que os crimes de acumulação eles não se confundem com os chamados crimes habituais, que são aqueles crimes que descrevem nos quais a conduta proibida é uma conduta praticada de maneira reiterada ou habitual pelo próprio sujeito ativo.
Aqui não se trata de proibir uma conduta praticada habitualmente ou reiteradamente pelo sujeito ativo, mas de proibir uma conduta pelo fato de que ela pode vir a ser praticada de maneira reiterada por outras pessoas. A ideia, a lógica de acumulação, o termo crimes de acumulação, delitos de acumulação, foi introduzido em 1986 por um autor alemão chamado Cullen. Mas, mesmo antes de 1986, a referência aos chamados danos por acumulação já aparecia principalmente no âmbito da doutrina anglo-americana. Joel Feinberg, por exemplo, já fazia referência aos chamados danos por acumulação no crime de poluição ambiental. Mas, para esclarecer, para ilustrar essa lógica da acumulação, é muito comum que se faça referência ao conceito de free rider, que aqui eu vou traduzir livremente como caroneiro. Free rider é um conceito da economia, não é um conceito jurídico, que faz referência àquela pessoa, aqueles sujeitos que se utilizam de bens, serviços e recursos sem arcar com os custos desse benefício. Então, um exemplo muito citado de free rider é aquela pessoa que faz uso do transporte público coletivo sem pagar passagem, mas se aproveitando do fato de que todos os demais usuários estão pagando as suas passagens e, com isso, estão custeando a manutenção do serviço público. Esse seria, portanto, um free rider. O que há, portanto, atrás da lógica da proibição de condutas perigosas por acumulação é o seguinte questionamento: e se todo mundo fizesse a mesma coisa? E se todo mundo passasse a utilizar o serviço público de transporte sem pagar passagem? O que aconteceria? Provavelmente a prestação do serviço de transporte público teria de ser interrompida por ausência de recursos suficientes para custear o seu funcionamento, e, dessa forma, toda a comunidade seria, portanto, prejudicada com isso. Os tipos de acumulação são, portanto, uma categoria específica de crimes de acumulação. Os crimes de acumulação são, portanto, uma subcategoria de crimes de perigo abstrato. Analisando a nossa legislação penal, nós vamos perceber que essa lógica da acumulação ela está mais presente no direito penal do que a gente pode imaginar em um primeiro momento. Sempre que eu falo sobre crimes de acumulação, as pessoas têm sempre uma ideia de que isso é uma novidade, isso é uma inovação, é uma coisa do direito penal contemporâneo e do direito penal moderno. Mas a verdade é que nós encontramos crimes de acumulação mesmo no âmbito da chamada criminalidade clássica, e não apenas no âmbito da criminalidade moderna, como são os crimes ambientais. Então, por exemplo, pensem no crime de introdução ou restituição à circulação de moeda falsa. Aqui só haverá dano ou perigo concreto de dano para o bem jurídico fé pública, compreendido como a credibilidade do trânsito monetário, caso essa conduta ela seja replicada em um número considerável grande de casos, quase que uma prática generalizada dessa conduta. Então, a circulação de moeda falsa numa economia precisa ser tão grande, precisa haver um número tão grande de condutas para que as pessoas passam a perder a fé, perder a credibilidade na validade do nosso papel moeda. Porém, na grande maioria dos países, de uma forma geral, os crimes de acumulação eles são realmente próprios do direito penal supraindividual. E, por isso, são considerados como sendo uma faceta moderna do direito penal. Mas é exatamente no âmbito dos crimes ambientais que nós encontramos o terreno mais profícuo ao aparecimento dos crimes de acumulação. Na Alemanha e na grande maioria dos países, o principal exemplo de crime de acumulação é exatamente o crime de poluição ambiental. O Brasil é uma exceção nesse caso, pois o nosso crime de poluição ambiental do artigo 54 da Lei 9.605, ele é um pouco sui generis, ele tem uma estrutura mais complexa, de forma que ele não chega nem mesmo a ser um crime de perigo abstrato, logo também não pode ser um crime de acumulação. Apesar disso, nós temos uma série de exemplos de crimes de acumulação no âmbito da nossa legislação penal ambiental. Mencionando aqui 3 exemplos. O crime de caça proibida, previsto pelo artigo 29 da Lei 9.605, ali está errado. O crime de pesca em período ou local proibido, artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais, e o crime de corte ilegal de árvores, do artigo 39 da Lei de Crimes Ambientais. Mas vocês podem olhar para mim e dizer o seguinte: mas se alguém mata um animal silvestre, pesca peixes em local ou em período proibido,
ou corta uma árvore em área de floresta sem autorização, há dano ao bem jurídico, e não apenas um perigo de dano por acumulação. Para explicar por que, nesses casos, nós não temos um dano efetivo, mas apenas um perigo de dano por acumulação, e por que esses crimes, então, devem ser classificados como crimes de acumulação e crimes de perigo abstrato, eu preciso aqui retomar uma diferenciação tradicional da nossa dogmática, que é a diferenciação entre bem jurídico e objeto material. Essa diferenciação é uma diferenciação clássica, mas bastante negligenciada na prática. O bem jurídico, em linhas gerais, é aquele dado da realidade que serve ao bem-estar dos seres humanos, tomados individualmente ou coletivamente. O bem jurídico é, portanto, o objeto de ofensa da conduta criminosa, ou, conforme o entendimento majoritário, o objeto de proteção da norma penal. De acordo também com o entendimento majoritário, não pode haver crime sem bem jurídico protegido. Já o objeto material ou objeto material do crime ou objeto da ação, é o objeto corpóreo ou incorpóreo sobre o qual recai a conduta criminosa. O objeto material ele consta implícita ou explicitamente como elemento objetivo do tipo penal, mas é perfeitamente possível que hajam crimes sem objeto material, enquanto não há crime sem bem jurídico. Bem jurídico e objeto material, portanto, eles podem, na prática, coincidir em relação ao seu conteúdo, mas, conceitualmente, bem jurídico e objeto material são coisas diferentes e devem ser diferenciadas. Ainda mais porque bem jurídico e objeto material desempenham funções diversas na nossa dogmática penal. É por isso que, por exemplo, na Itália, o bem jurídico é chamado de objeto jurídico do crime, exatamente para diferenciá-lo do objeto material do crime. Então, transpondo aqui essa diferenciação para o âmbito dos crimes ambientais. Vou usar aqui o exemplo do crime de caça proibida. No crime de caça proibida, a fauna silvestre é o objeto material do crime. E o bem jurídico é o meio ambiente, mais especificamente, a continuidade e o equilíbrio existencial da fauna silvestre de um determinado ecossistema. Portanto, a morte de um único animal silvestre é um resultado material exigido pelo tipo do artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais. Mas a morte desse animal, por mais lamentável que a morte desse animalzinho seja, não chega a configurar um dano ao bem jurídico meio ambiente, ou seja, um dano à continuidade ou equilíbrio existencial da fauna silvestre de determinado ecossistema, a não ser em situações excepcionalíssimas, como, por exemplo, a de animais ameaçados de extinção. Então, a morte de um único rinoceronte branco, sim, já configura um verdadeiro dano à continuidade de uma espécie, pois se trata de um animal que estava ameaçado de extinção e foi extinto no ano passado, inclusive. Mas, na grande generalidade das situações, qual é o normal? Em condições normais de temperatura e pressão, a periculosidade não insignificante da conduta de caça proibida estará sempre atrelada à possibilidade de acumulação daquela conduta, a possibilidade de que aquela conduta seja praticada de maneira reiterada por outras pessoas. Importante, então, ter em mente essa diferenciação entre o objeto material e o bem jurídico no âmbito dos crimes ambientais, principalmente no âmbito dos crimes ambientais, uma vez que aqui a água, o ar, o solo, a fauna, a flora são objetos materiais dos crimes ambientais e são também representantes ocasionais do bem jurídico meio ambiente, mas não podem nunca serem confundidos com o próprio bem jurídico meio ambiente. E, na hora de dizer se um crime é de dano, é de perigo concreto ou é de perigo abstrato, a nossa referência é o bem jurídico e não o objeto material. O objeto material, a nossa referência é dizer se o crime é um crime material ou formal, ou, de acordo com a classificação alemã, se é um crime de atividade ou um crime de resultado. Seguindo adiante, então. Os crimes de acumulação sofrem uma série de críticas. Vou apresentar aqui apenas uma síntese das críticas feitas à categoria dos crimes de acumulação.
Em primeiro lugar, a doutrina critica os crimes de acumulação por uma suposta violação ao princípio da ofensividade, uma vez que esses tipos penais criminalizam condutas muitas vezes inofensivas ou então meras bagatelas. Essa categoria de crimes também é criticada por uma suposta violação ao princípio da proporcionalidade. Segundo parte da doutrina, tendo em vista a pouca gravidade da conduta individual, haveria aqui uma desproporcionalidade da resposta estatal. E essa desproporcionalidade seria ainda mais notável quando se considera que, em alguns casos de crimes de acumulação, a pena pode chegar a atingir um grupo muito grande de pessoas, até, às vezes, uma população inteira. Além disso, outra crítica, e talvez aqui nós temos o grupo mais importante de críticas formuladas aos crimes de acumulação, é a crítica do ponto de vista de uma suposta violação ao princípio da culpabilidade. A parte da doutrina vai dizer o seguinte, que esses crimes eles determinam uma responsabilização dos indivíduos pela conduta de terceiros, uma vez que aqui o agente não estaria sendo punido pela sua conduta, mas pelo fato do que outras pessoas podem vir a fazer. A doutrina também menciona que, no âmbito dos crimes de acumulação, haveria uma imprevisibilidade do resultado danoso. O agente não teria como prever o resultado danoso, pois a ocorrência do resultado danoso depende da intervenção de outras pessoas e depende também de uma série de fatores ao longo do tempo que fogem ao controle do sujeito ativo. E, por fim, também os crimes também, no âmbito do princípio da culpabilidade, os crimes também são criticados por supostamente importarem uma presunção de dolo. Parte da doutrina diz, portanto, que nos crimes de acumulação se presume que o sujeito ativo tem conhecimento da possibilidade de reiteração e se presume que ele deseja que essa acumulação ocorra. Então, que haveria uma presunção de dolo. E, por fim, há também uma crítica do ponto de vista da administrativização do direito penal. Segundo os críticos, os crimes de acumulação representariam uma transposição para o âmbito do direito penal de uma lógica de gestão de riscos sistêmicos que é própria do direito administrativo e não do direito penal. Além disso, também se critica o fato de que muitos dos crimes de acumulação eles se apresentam combinados com o recurso à assessoriedade administrativa. A assessoriedade administrativa faz referência à inclusão nos tipos penais daquelas elementares que dizem, por exemplo, sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a autorização da autoridade competente, esse tipo de coisa. Segundo os críticos, o uso excessivo dessas elementares típicas faz com que sejam criadas situações de injustiças, principalmente no âmbito dos crimes ambientais, nos quais pequenos poluidores são punidos, mas grandes poluidores ou grandes poluidores que, por exemplo, desenvolvem atividades econômicas extremamente nocivas ao meio ambiente, não seriam punidos pelo simples fato de estarem respaldados por uma autorização administrativa. Então, nós teríamos aqui riscos muito mais significantes ao bem jurídico sendo cometidos com respaldo da administração pública em razão da presença desse tipo de autorização. Nós não temos aqui espaço suficiente para discutir cada uma dessas críticas e responder a cada uma delas. Eu, pessoalmente, levo essas críticas muito a sério, mas acho que uma boa parte delas pode sim ser respondida a partir de um melhor desenvolvimento da dogmática dos crimes de acumulação. Mas, na minha fala de hoje, eu vou me concentrar em demonstrar como os crimes de acumulação eles podem ser compatibilizados com o princípio da ofensividade e como, a partir do estabelecimento de critérios de imputação objetiva, critérios de imputação justa do perigo de acumulação ao agente, nós podemos também resolver alguns dos problemas desses tipos penais do ponto de vista da culpabilidade. Apesar que uma resolução total das críticas feitas a esses crimes do ponto de vista do princípio da culpabilidade dependeria do desenvolvimento da dogmática dos crimes de acumulação do ponto de vista do tipo subjetivo. E aqui nós vamos tratar apenas do tipo objetivo. Então, as questões de tipo subjetivo, quem sabe o Lucas, no futuro, não resolva. Bom, o primeiro problema que nós temos que resolver diz respeito exatamente ao fundamento de legitimidade dos crimes de acumulação. Como fundamentar o juízo de desvalor que recai sobre aquelas condutas que são perigosas apenas por acumulação? Pois, vejam bem, se nós pararmos para pensar, quase qualquer conduta humana
caso ela seja praticada de forma massiva por muitas pessoas, é provável que essa conduta vai causar algum embaraço à coexistência social pacífica. A doutrina alemã usa muito o seguinte exemplo: e se todas as pessoas resolverem sair cantando e dançando na rua ao mesmo tempo? Não vai causar embaraços à paz pública, à ordem pública? Logo, nós temos que encontrar um fundamento, argumentos para limitar o âmbito de condutas passíveis de acumulação criminalizáveis. Diante disso, uma série de autores vão tentar buscar o fundamento de legitimidade dos crimes de acumulação. Como fundamentar a legitimidade desses crimes? Segundo alguns autores, a criação desses tipos penais se fundamenta na existência de um dever de solidariedade. Outros vão dizer que a fundamentação é dada pela existência de um dever de cooperação mútua. Outros vão falar em uma necessidade de garantir o princípio da igualdade. Do meu ponto de vista, o fundamento de legitimidade desses crimes deve ser encontrado no próprio bem jurídico supraindividual em risco. O bem jurídico ofendido aqui por essas condutas precisa, em primeiro lugar, ser um bem jurídico coletivo, um bem jurídico supraindividual, e deve ainda ser um bem jurídico supraindividual que tenha tal relevância que se justifique estabelecer deveres de solidariedade e de cooperação mútua como uma condição para a preservação desse bem jurídico supraindividual. Nós podemos discutir aqui se todos os bens jurídicos supraindividuais atendem a esses requisitos. Mas acho que nós podemos concordar que, se tem um bem jurídico que atende a esse requisito, é o bem jurídico meio ambiente. Pois ou todos nós nos solidarizamos e cooperamos de forma a aproveitarmos desse bem jurídico de uma maneira sustentável, ou, no futuro próximo, ninguém mais vai poder se aproveitar desse bem jurídico, nem as gerações atuais, nem as gerações futuras. Logo, no âmbito aqui, restringindo a discussão ao âmbito dos crimes ambientais, acho que nós podemos dizer que o estabelecimento dos tipos penais de acumulação, considerados, então, como uma condição necessária para a proteção do bem jurídico meio ambiente, ela está, sim, justificada, fundamentada em bases legítimas. Além disso, ao criar um tipo penal de acumulação, o legislador deverá observar alguns pressupostos. São 2 pressupostos. O primeiro pressuposto é a possibilidade real e iminente de reiteração da conduta proibida. É necessário que, a partir de um prognóstico realista, respaldado pelas ciências empíricas, o legislador chegue à conclusão de que há uma possibilidade real e iminente de reiteração da conduta proibida. Ou seja, não basta aqui um prognóstico hipotético ou uma possibilidade meramente teórica de que várias pessoas vão querer praticar a mesma conduta, de que aquela conduta será praticada de uma maneira reiterada. Mas também não é necessário que a acumulação já esteja ocorrendo. Não é necessário que as pessoas já estejam praticando aquela conduta de uma maneira reiterada. Mas é necessário que haja um prognóstico realista da existência de uma possibilidade iminente de reiteração daquela conduta. Então, por exemplo, o legislador precisa responder a seguinte questão: as pessoas irão, se for permitido pescar em qualquer momento, em qualquer lugar, as pessoas irão pescar irão pescar no período da piracema, por exemplo, que é o período de reprodução dos peixes. As pessoas irão pescar há uma possibilidade real e iminente de que as pessoas irão pescar no período da piracema? Além desse primeiro pressuposto, o legislador também deve atender um seguinte pressuposto, que é o pressuposto do potencial lesivo da reiteração da conduta proibida. Então, é necessário que, além de uma possibilidade real e iminente de reiteração da conduta, é necessário que a reiteração dessa conduta, de fato, lesione o bem jurídico. É exigido, então, que a reiteração da conduta possua um potencial lesivo para o bem jurídico. Então, voltando aqui ao exemplo, é necessário que o legislador reflita da seguinte forma: se for permitido pescar no período da piracema, nós já sabemos que as pessoas irão pescar de maneira reiterada no período da piracema. Mas se as pessoas pescarem de forma reiterada no período da piracema, isso causará dano ao bem jurídico? Isso causará dano ao equilíbrio existencial dos peixes? Então, são esses os pressupostos que o legislador deverá observar antes de criar um tipo de acumulação, antes de criar um crime de acumulação. Além disso,
o juiz, no momento em que for aplicar um crime de acumulação a um caso concreto, ele deverá refazer essas duas perguntas, mas à luz do caso concreto. Então, ele deverá analisar, em primeiro lugar, se há uma possibilidade real e iminente de reiteração da conduta em concreto. Então, se, por exemplo, há uma possibilidade real e iminente de que pessoas, de maneira reiterada, pesquem na Foz do São Francisco no período da Piracema. E o segundo pressuposto, o segundo critério de imputação, potencial lesivo da reiteração da conduta em concreto. Além da possibilidade real e iminente de que as pessoas pesquem na Foz do Rio São Francisco no período da Piracema, é necessário que o juiz também verifique se, caso as pessoas pesquem na Foz do Rio São Francisco no período da Piracema, isso causará dano ao meio ambiente, isso prejudicará o equilíbrio existencial dos peixes naquele ecossistema em específico. Então, à luz do caso concreto, o juiz deverá refazer as mesmas perguntas que o legislador fez ao criar um tipo penal abstrato. Eu quero dar também uma breve notícia sobre a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes de acumulação, pois sempre que eu falo de crimes de acumulação, essa é uma dúvida que sempre surge. Em primeiro lugar, é bom mencionar que a jurisprudência, de uma forma geral, tem afirmado a inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes contra bens jurídicos supraindividuais em geral. Então, prevalece na jurisprudência esse entendimento de que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes contra bens jurídicos supraindividuais, e um dos fundamentos utilizados é exatamente o fato de que a grande maioria dos crimes contra bens jurídicos supraindividuais são crimes de perigo abstrato, que, portanto, não exigiriam um dano efetivo e que não haveria, então, como quantificar o dano, uma vez que sequer seria necessário um dano efetivo. Apesar disso, nós encontramos uma série de precedentes, principalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, aplicando o princípio da insignificância aos crimes ambientais. Trouxe aqui só para citar três, que são três dos mais paradigmáticos. O primeiro, da ação penal 4391 de São Paulo, que aqui tratava de um caso de desmatamento cometido pelo, na época então, o deputado federal Clodovil. O habeas corpus 112.563 de Santa Catarina, que é exatamente o que eu estou utilizando como base para a proposição do nosso caso prático a ser solucionado no final da apresentação, né, o caso do José da Baía do Babitonga, e o inquérito 3788 do Distrito Federal, que foi um inquérito exatamente de pesca proibida do caso Bolsonaro, que também foi arquivado por aplicação do princípio da insignificância. Apesar, então, da jurisprudência, casuisticamente, né, principalmente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ter aplicado o princípio da insignificância aos crimes ambientais, em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios práticos para orientar a aplicação do princípio da insignificância, nem superou aquele obstáculo inicial que é colocado pela própria jurisprudência majoritária, no sentido de que o princípio da insignificância não poderia ser aplicado a crimes de perigo abstrato. Eu proponho, então, o estabelecimento de alguns critérios que possam orientar os juízes e magistrados no momento de analisar se é cabível a aplicação do princípio da insignificância a um crime de acumulação. O primeiro critério é a possibilidade insignificante de reiteração da conduta. Logo, será possível a aplicação do princípio da insignificância a um crime de acumulação quando a possibilidade, apesar de haver uma possibilidade real e iminente de reiteração da conduta, essa possibilidade ela é tão diminuta, mas tão diminuta que ela pode ser considerada insignificante. O segundo critério é o perigo insignificante de dano ao bem jurídico. Ainda que a possibilidade real e iminente de reiteração daquela conduta não seja insignificante, é possível que o perigo para o bem jurídico advindo dessa reiteração seja tão pequeno, mas tão diminuto, que ele possa ser considerado insignificante. Lembrando aqui que a referência é sempre a conduta em concreto, a conduta praticada, porque pois é um critério de aplicação do juiz no caso concreto. Então, a referência é sempre o caso praticado na situação real, na situação específica. Caso haja uma possibilidade, então, considerável de reiteração da conduta, e a reiteração dessa conduta produza um perigo considerável também de dano ao bem jurídico, ainda assim é possível que, mesmo que haja essa reiteração, o dano eventualmente
causado ao bem jurídico, pode ser que esse dano seja tão pequeno, mas tão diminuto, que ele sim possa ser considerado um dano insignificante. Então, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos casos concretos dependem da observância pelo juiz desses 3 critérios. Ele deve se perguntar se a possibilidade de reiteração daquela conduta em concreto é insignificante, ou seja, daquela conduta praticada nos mesmos moldes, na mesma intensidade. Se o perigo de dano advindo da reiteração daquela conduta, o perigo de dano advindo da reiteração daquela mesma conduta nos mesmos moldes, na mesma intensidade, é um perigo insignificante, ou se o dano eventualmente advindo da reiteração daquela conduta pode ser considerado um dano diminuto, um dano insignificante. Para concluir, então, passamos à solução do caso concreto apresentado no início da minha fala. O juiz deverá, então, responder as seguintes perguntas para decidir sobre a punibilidade do José, lá do caso da pesca ilegal na Baía da Babitonga. Então, o juiz deve responder as seguintes perguntas. Em primeiro lugar, há possibilidade real e iminente de reiteração da pesca de camarões na Baía do Babitonga, com rede de pesca proibida pelo IBAMA e no período defeso? Segundo, se a pesca de camarões na Baía do Babitonga, com rede de pesca proibida pelo IBAMA e no período defeso, for reiterada, haverá dano para o bem jurídico meio ambiente? Terceiro, a possibilidade de reiteração de condutas, como a de José, é insignificante? O perigo de dano decorrente da pesca reiterada de 12 camarões na Baía do Babitonga, com rede de pesca proibida pelo IBAMA e no período defeso, é insignificante? O dano eventualmente decorrente da pesca reiterada de 12 camarões na Baía do Babitonga, com rede de pesca proibida pelo IBAMA e no período defeso, é insignificante? Portanto, José só será punível se o juiz responder afirmativamente às 2 primeiras perguntas e negativamente às 3 últimas perguntas, que dizem respeito à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. A resposta a essas perguntas vai depender das circunstâncias específicas daquele ecossistema afetado, então da vulnerabilidade daquele ecossistema, e vai depender também das condições concretas de interação da comunidade com aquele ecossistema. Então, ela só pode ser respondida pelo juiz se ele, de fato, ter conhecimento sobre todas as circunstâncias concretas nas quais aquela conduta foi realizada. Só assim ele poderá responder essas perguntas e decidir sobre a punibilidade de José. Encerro aqui, vou deixar o meu contato, caso haja alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão. Agradeço novamente o convite e muito obrigada pela atenção de todos. Bom dia a todos. O meu papel é mais fácil, que o meu papel é só de mediador, não é isso, desembargadora? Mas eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a EGF pela organização deste evento, fazer um registro especial à desembargadora Maria Luísa de Marilac, e, sobretudo, pela forma como se dá o evento. Assim, eu acho que é um evento muito mais horizontal, eu acho que isso daí facilita o diálogo e a compreensão de cada um de nós. Então, queria fazer esse registro à EGF por trazer também esses temas, que são temas extremamente importantes. Eu acho que a gente vive, no Brasil, talvez uma crise da dogmática penal, e nisso eu vou discordar um pouco da fala do Lucas, quando ele fala que a jurisprudência deveria se atentar mais às questões do dolo. Eu acho que o problema é mais da doutrina. Pelo fato da gente ter no Brasil uma doutrina que, a bem da verdade, ela não doutrina absolutamente nada. E isso, evidentemente, que dificulta o papel da jurisprudência. A doutrina ela teria uma função muito importante, que seria de servir de norte para a jurisprudência. Mas, se a gente ler os manuais, a gente vai ver que a doutrina ela simplesmente se presta a um papel de reproduzir aquilo que a jurisprudência diz que é. Então, aqueles que estudam para concurso, por exemplo, você chega lá, você vai ler os manuais, vamos ver o que o Supremo fala que é. A gente, poucas vezes, a gente estuda o que a doutrina pensa sobre os temas. Então, isso tem provocado um certo distanciamento entre doutrina e jurisprudência. E com uma questão que me parece que é um agravante muito próprio do Brasil. Nós vivemos hoje uma guerra ideológica que ela é suicida. E isso tem grandes reflexos na doutrina e, sobretudo, no direito penal. Então, o sujeito ele fala assim, olha, peraí, deixa eu ver se essa posição vai trazer mais punição
ou se ela vai trazer menos punição. E a partir daquela ideia é que a gente meio que escolhe qual doutrina você vai seguir, que escolhe qual jurisprudência você vai aplicar. Né? É um verdadeiro decisionismo mesmo. Eu acho assim, que isso se transformou meio que num Atlético e Cruzeiro no Brasil. Então o jeito fala, olha, fulano pensa assim, então fulano é garantista, fulano pensa assim, fulano não é garantista. Como se as coisas fossem tão simples assim. E como se nós não devêssemos seguir muito mais aquilo que a Constituição determina. Pouco importando se aquilo vai trazer mais punição ou menos. O fato é que nós somos operadores do direito. Nós não somos, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, legisladores. Então, a gente acaba, muitas vezes, legislando. Então, existe uma lacuna nessas discussões. Então, por exemplo, quando a gente traz aqui um tema, por exemplo, da cegueira deliberada, do dolo, dos delitos de meio ambiente, por exemplo, o que eu noto é o seguinte, quando a gente falava, por exemplo, imputação objetiva, o Brasil teve um atraso aí, talvez de uns 30 anos nesse estudo. Quando a gente vai falar, por exemplo, de dolo, esse atraso é um atraso de 100, 200 anos. Né? Nelson Hungria, na década de 50, já dizia, quando ele falava dos crimes dolosos, ele dizia que o dolo eventual era aquilo que estava na cabeça do sujeito. Isso vem sendo repetido no Brasil quase como um mantra. Né? Se pegarem praticamente todos os manuais, todos repetem isso e é algo que nós nunca questionamos. Né? Nem a doutrina e muito menos a jurisprudência. Mas se a gente for analisar, se você pensar bem, um sujeito embriagado, que pouco se importa com as consequências daquilo, um sujeito conduzindo um veículo completamente embriagado, que pouco se importa com as consequências advindas daquela conduta, e um outro sujeito igualmente embriagado, mas que se importa muito com as consequências advindas da sua conduta, e ambos gerando um resultado idêntico, nós nunca vamos saber qual se importava e qual não se importava. Por quê? Porque isso está na mente do agente. Isso é algo inacessível para o operador do direito. E o que a gente faz? A gente se coloca na cabeça do outro, a gente se coloca no lugar do outro. Você, quando você vai decidir um caso desse, você diz, eu, no lugar do outro, agiria assim? Ou eu, no lugar do outro, não agiria assim? Então, a gente muda, entenda a perspectiva, a gente trabalha meio com aquilo que nós achamos que é. Isso no dolo é algo muito sério e eu acho que é algo até catastrófico, porque isso é o que permite esse exacerbado decisionismo, a ausência de uma jurisprudência concreta. Vejam vocês que é uma dificuldade enorme, porque aquelas brincadeiras, olha, a jurisprudência tem para tudo quanto é lado. Isso é uma verdade, claro, o país é imenso, mas você ter jurisprudência do Supremo para tudo quanto é lado sobre os mesmos temas é indício de que algo está errado. Né? E quando a gente pega esses temas de dolo, a gente nota isso com muita clareza. Então, essas discussões são importantes. Eu acho até que depois vale a pena uma discussão sobre dolo, assim, para a gente trabalhar essas questões, assim, o que é uma análise subjetiva, o que é possível ou não. Né? Mas, como eu disse que o meu papel é muito mais de mediador, não posso falar muito aqui. Mas eu queria, antes de passar as perguntas, eu queria deixar duas indagações aqui, né? Uma ao Lucas e outra à Tatiana. Ao Lucas, eu queria indagar se essa ideia de cegueira deliberada no Brasil, se isso não nos levaria a uma responsabilidade penal objetiva, né, que eu acho que é uma preocupação que a gente tem, porque senão o direito penal se transforma na responsabilidade penal objetiva, acho que seria algo muito, muito grave. E para a Tatiana, eu queria fazer uma pergunta que eu achei muito interessante a exposição dela, mas quando ela fala dos critérios, né, para a aplicação do princípio da insignificância, ela traz 3 critérios: possibilidade insignificante de reiteração da conduta, perigo insignificante de dano ao bem jurídico e dano efetivo insignificante. Me pareceram que são 3 critérios cumulativos, mas a minha dúvida é se um dano efetivo insignificante por si só já não seria suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. Exemplificando, o sujeito... E aí são casos práticos, assim, que muitos vão vivenciar ou se já não vivenciaram. Você pega, por exemplo, lá no Rio de Jequitinhonha, o sujeito todo dia vai lá, pesca, e todo dia ele pesca um peixe. A conduta vai ser reiterada, porque ele fez aquilo a vida inteira e sempre vai fazer aquilo, é da vida dele, mas ele pesca um peixe.
E aí, se isso não seria suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. Eu falo isso porque eu fui promotor em Diamantina, e todo dia o sujeito ia lá, garimpava um pouquinho, não achava nada e ia lá para o juizado. Eu chegava e falava, gente, princípio da insignificância. Aí, no dia seguinte, voltava o sujeito de novo, o mesmo sujeito. O princípio da insignificância, porque é claro que era por uma questão prática também, porque a gente não tem como, nós não temos onde colocar os homicidas. Nós vamos colocar o sujeito ali que está garimpando, que a vida dele é só aquilo ali, ele não tem outro modo de vida. Mas também por uma questão de direito penal, de achar, às vezes, que a reiteração, por si só, não é suficiente, às vezes, para afastar a insignificância, quando o dano ele é muito pequeno. Então, esse exemplo de um peixe, você pode falar, mas isso não acontece. Não, esse talvez seja o caso que mais aconteça quando a gente trata de meio ambiente, né? Então, vou deixar essas duas indagações, depois eu abro para as perguntas de cada um dos senhores, né? E, mais uma vez, reiterar os agradecimentos, EGF. Bom, agradeço a participação do Dr. Enéas. Antes de partir para a resposta do questionamento, eu queria só defender o ponto de vista que eu disse no embate entre doutrina e jurisprudência. Quando eu falo que a doutrina está um pouco à frente e que a jurisprudência tem que correr um pouco atrás, eu me refiro àquela doutrina que eu coloquei ali como sugestão. Não é essa doutrina manualística de Código Penal comentado, que eu sempre brinco lá no gabinete, que na verdade não é Código Penal comentado, é Código Penal parafraseado. É pegar a lei, mudar um pouco o que está escrito lá e falar que está comentando e na verdade não está comentando nada. Então não é esse tipo de direito penal em tabelas que nós temos hoje em dia. Tem um livro que chama Direito Penal em Tabelas. É esse tipo de doutrina que eu sugeri aqui, e esta sim que tem a contribuir com a jurisprudência. A respeito da questão da responsabilidade penal objetiva, claro que é uma questão que sempre surge ao se tratar de cegueira deliberada. No livro que eu publiquei a respeito desse tema, que inclusive no final eu e a doutora Tatiana nós vamos sortear um livro de cada um para os presentes aqui, no livro eu tenho um capítulo todo dedicado à responsabilidade penal subjetiva ou objetiva, para tratar o que seria isso. E no seu questionamento você falou da questão de que é repetido quase que um mantra a questão do dolo eventual lá em Nelson Hungria. E no livro que eu ponho também é que essa expressão, responsabilidade penal objetiva, também é um mantra que todo mundo fala e ninguém para pensar realmente o que é uma responsabilidade penal objetiva, o que seria o objetivo e o que seria o subjetivo. Eu defendo que não é simplesmente conhecimento. Isso é um simplismo que eu acho que não seja o caminho. Não é falar que é responsabilidade subjetiva responsabilizar pelo que a pessoa conhece e é objetiva responsabilizar pelo que a pessoa não conhece. Eu acho que a nota diferenciadora entre os dois pontos é realmente o domínio sobre a conduta. Responsabilidade penal subjetiva, como eu defendo no livro, é responsabilizar o agente pelo que ele dominava plenamente. Uma responsabilidade objetiva, que é o que nós temos, por exemplo, no âmbito das pessoas jurídicas, da lei anticorrupção, ou na seara ambiental, por exemplo, por dano ambiental, não por direito penal ambiental, aquilo sim é condenar por algo que a pessoa é responsável, mas que fugiu ao seu domínio no caso concreto. Responsabilidade penal subjetiva, para mim, é reconhecer o domínio do agente. Aquilo estava nas mãos dele e aconteceu sob o domínio dele. E esse domínio não necessariamente advém do conhecimento. O que eu defendo é que, se o sujeito conseguiu se colocar em cegueira deliberada e conformou a situação de modo a permanecer em desconhecimento, isso demonstra o domínio dele sobre a conduta. Então, é possível que o domínio não advenha do conhecimento, mas sim o anteceda e propicie exatamente o afastamento do conhecimento. Então, eu defendo que, em um caso de cegueira deliberada, claro que atendidos outros requisitos, que eu não tive tempo de expor aqui, é responsabilidade penal subjetiva, não há ofensa ao princípio da culpabilidade, pois é uma conduta plenamente dominada pelo sujeito. Não é fruto de descontrole ou de perda de domínio, mas sim de controle sobre a situação. Seria mais na ideia daquela teoria da evitação de Armin Kaufmann, é mais ou menos isso? De que ele diz o seguinte, que você tem os freios, os mecanismos para você evitar que determinada conduta ocorra. Ele dá até o exemplo do fogo no palheiro. Ele fala assim, o sujeito chega e tem lá um palheiro e tudo, e ele vai fumando ao palheiro. Se ele toma as cautelas devidas, ele coloca a mão embaixo, para que a brasa não caia no chão. Se ele toma determinadas cautelas, ainda que advenha uma consequência, por exemplo, aquilo pega fogo,
nós vamos ter que analisar isso. Se ele usou confratores, se ele usou mecanismos de evitação daquele resultado. Se ele tiver utilizado, não poderia se imputar a conduta a título de dolo. Se ele não tivesse utilizado daqueles confratores, ele simplesmente entrou fumando no palheiro, pegou fogo, aquilo já poderia ser uma imputação a título de dolo. Ele dá esse exemplo, ele dá o exemplo das ervas daninhas, que ele fala, se o sujeito vai retirar as ervas daninhas e toma as cautelas devidas, e mesmo assim ele machuca a planta, não poderia ser imputado a título de dolo aquela conduta. Se ele não toma aquelas cautelas, aquilo poderia ser... Perdão. Se ele não toma as cautelas, seria imputado a título de dolo. Se ele toma as cautelas, seria imputado a título de culpa. Seriam... A teoria da evitação de Kaufmann, você chegou a fazer essa análise? É só uma... Eu não passei muito bem por aí. É possível que se aproxime disso. Mas, na verdade, é porque eu não tive muito tempo de entrar aqui na teoria de dolo, que pessoalmente eu adoto. Essa abordagem de Kaufmann parece ainda muito ligada a um subjetivismo, de buscar analisar subjetivamente qual era a disposição da pessoa, o que ela se dispôs a assumir ou não. Na verdade, eu sigo uma teoria normativa de dolo, defendida principalmente por Gabriel Barberá, da Argentina, de que dolo, na verdade, não é um aspecto subjetivo, mental, empírico, que está lá na cabeça do agente, mas é um juízo que o juiz exerce sobre o caso concreto. Tanto que no encerramento do livro eu trago aquela passagem do próprio Roxin, de que ele fala que o dolo não é algo que está na cabeça do juiz, na cabeça do agente, mas está na cabeça do juiz. É o juiz que, ao analisar o caso, exerce um juízo normativo sobre aquele caso e entende que aquilo ali é dolo ou é culpa. Então, não é algo detectável na cabeça do agente, não é algo que o réu traz para o processo, é algo que o juiz coloca no processo ao analisar o caso concreto na sentença condenatória. Então, claro que o juiz, analisando objetivamente as cautelas que o réu tomou, o que ele fez para evitar o resultado, isso poderia levar a um juízo, poderia afastar um juízo de imputação dolosa por demonstrar uma baixa ou uma alta previsibilidade de ocorrência do fato. Mas não porque lá na cabeça do réu ele quis evitar ou ele não se dispôs àquele resultado, mas porque o juiz valorou o caso nesse sentido. Acho que seria mais ou menos por aí. Respondendo à pergunta do Enéas, desculpa se não ficou claro na minha exposição, mas os critérios são alternativos, sim, e não cumulativos. Então, ainda que a possibilidade real iminente não seja insignificante, ainda que o perigo não seja insignificante, caso o dano efetivo advindo da reiteração daquela mesma conduta seja insignificante, será assim possível a aplicação do princípio da insignificância, como o caso que você citou, da pesca de um peixe no Rio Jequitinhonha. A questão é que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, ao aplicar o princípio da insignificância a esses crimes, ele não analisa as circunstâncias concretas do caso, ele não tem conhecimento sobre aquele ecossistema para dizer, por exemplo, se a pesca de 12 camarões com rede de pesca, que aqui é um agravante, pois a rede de pesca significa que, inclusive, camarões filhotes também podem estar sendo pescados, o que é um agravante quando se considera a continuidade e o equilíbrio existencial daquela espécie. Então, como ele não conhece o ecossistema e ele não analisa esses detalhes do caso concreto, ele não tem, a decisão não está suficientemente fundamentada para a aplicação do princípio da insignificância. Pescar 12 camarões na Baía da Babitonga é insignificante? Depende. A gente tem que saber as condições específicas daquele ecossistema, o nível de vulnerabilidade daquele ecossistema, bem como as condições de interação da comunidade com aquele ecossistema. Mesma coisa a situação no Rio Jequitinhonha também. Apenas se levando em consideração todos os dados do caso concreto, as circunstâncias específicas do ecossistema, é que se pode dizer que em geral, sim, a pesca de um peixe pode ser considerada insignificante, mas será sempre necessário uma análise para além de uma questão meramente quantitativa, de quantidade de peixes pescados. Que também é um ponto que eu tenho uma divergência teórica em relação ao STJ e ao STF, é o fato de ter se consolidado na jurisprudência o entendimento de que circunstâncias relativas à culpabilidade também devem ser consideradas para fins de aplicação do princípio da insignificância. Pois, em sua elaboração tradicional, em Roxin, dentro da dogmática alemã, o princípio da insignificância é um princípio de correção da aplicação da tipicidade. Então, é um critério que ele deve ser aplicado, a sua interferência está limitada ao âmbito da tipicidade. Então,
pela perspectiva alemã, que é uma perspectiva extremamente metódica, né, não se poderia confundir questões relacionadas à culpabilidade ao âmbito de delimitação dos limites, de delimitação do alcance do próprio tipo objetivo. E, como eu disse, a minha exposição ela estava restrita a questões a respeito da imputação objetiva a respeito do tipo objetivo. Então, eu acho que essas considerações sobre a reprovabilidade, sobre a razoabilidade, elas devem, sim, aparecer durante a análise judicial, mas não no âmbito do princípio da insignificância, não no âmbito da tipicidade objetiva, lá no âmbito da culpabilidade. Esse seria o espaço reservado. Bem como as questões relativas a respeito da previsibilidade, do conhecimento do agente, essas são questões relacionadas ao tipo subjetivo, né, que, como eu disse, é um ponto que eu ainda não abordei. Eu ainda não escrevi sobre isso, né, então não me sinto confortável de explorar esse ponto, mas já tenho algumas intuições. Acredito que, no âmbito do tipo subjetivo, o juiz deverá apurar se o agente tem conhecimento da possibilidade de reiteração e se ele tem conhecimento do potencial danoso dessa reiteração. Talvez seriam 2 requisitos cognitivos a serem determinantes no âmbito da imputação subjetiva. Mas compreendo, né, compreendo a preocupação que o senhor está preocupado, né, com a resolução dos casos concretos, né, às vezes a dificuldade, de fato, do juiz ter acesso a todos esses dados empíricos que são necessários para imputação no âmbito dos crimes ambientais, e por isso são crimes às vezes tão difíceis realmente de serem lidados na prática, pois tudo depende das circunstâncias concretas de cada ecossistema. Então, o ideal seria que, primeiro, a autoridade administrativa alimentasse o próprio Ministério Público com as informações a respeito das circunstâncias especiais daquele ecossistema, né, das condições de interação da comunidade local com aquele ecossistema, para que o Ministério Público possa fornecer ao juiz, bem como a defesa, também possam fornecer esses elementos ao juiz para que o juiz tome a sua decisão, para que o magistrado, os tribunais, tomem as suas decisões a partir da análise desses dados empíricos. Mas, muito obrigada pelo comentário. Tem mais algum comentário, alguma consideração? Eu queria... O que eu acho, não sei se eu entendi bem, quando fala em seguida deliberada e tudo, o que nós, juízes, promotores, defensores, os advogados, os assessores, que a gente tem que estar atento, é de que a gente tem que mudar, em muitos casos, a leitura que a gente fazia de um código de 41, que está aí. Né? Então, assim, o mundo gira, muda. Né? Então, o que eu queria perguntar para o Lucas é exatamente, anotei aqui, como conduzir uma reinterpretação do texto legal do artigo, né, 18, com o qual sempre trabalhamos. Porque, realmente, hoje, nós não podemos, eu penso, em muitos casos, que a gente não pode ter aquele olhar que a gente tinha antes, de dolo. Isso aí, inevitável. A gente tem que ter um olhar diferente. Hoje, se você vai julgar um crime de organização criminosa, crime de tráfico de droga, porque a gente vê, eu não vou condenar porque não foi apreendido nada com ele, quando está nitidamente que ele é o principal. O chefe do tráfico dificilmente apreende a droga com ele, entendeu? Então, tem que analisar, são essas circunstâncias. Você está com a receptação. Você já viu alguém falar que sabia que era produto de crime? Não. Né? Então, esse olhar aí que tem que estar atento dessa mudança de postura mesmo com essas análises. E não aquela meramente comodista, né, sobre o que a gente aprendeu sobre dolo. Não sei se seria mais ou menos isso. Antigamente, você não falaria, se você, uma pessoa está num veículo, mas a arma de fogo estava só com ele. Ninguém falava em posse ou porte de arma compartilhado. A gente não aprendia isso, pelo menos no meu tempo. Hoje,
É muito comum você ter que analisar. A linha da defesa é essa sempre. Não foi, mas ele não estava portando a arma. Mas sabe que pode existir a possibilidade desse porte compartilhado. Vai depender tudo também do caso, da circunstância, né? Às vezes já iam até praticar um assalto. Um só estava portando arma, mas não chegaram a praticar o assalto. E, infelizmente, a gente vê, às vezes, o juiz tendo essa postura de que tem que absolver, porque não encontrou a droga com ele. Mas tudo vai depender do contexto. Então, a minha pergunta que eu gostaria de fazer para o Lucas é nesse sentido, que como poderia a jurisprudência inovar na interpretação desse dispositivo do artigo 18 sem qualquer alteração na própria lei, né? Então, seria isso. Realmente é um ponto interessante, como a senhora disse, ao longo das últimas décadas, aí, o direito penal passou por muitas mudanças estruturais, a criminalidade organizada, a criminalidade envolvendo diversos agentes ao mesmo tempo, o crime realmente, a criminalidade econômica em especial, não é mais aquele crime de um agente praticar um resultado em determinado dia, em determinado local, mas o crime realmente adquiriu novas dimensões. Então, realmente, é hora de revisitarmos alguns dos conceitos mais basilares, aí, e, com certeza, o dolo. A senhora trouxe o caso da receptação, que realmente é uma hipótese bem interessante. Como eu disse, eu não tive muito tempo para adentrar na concepção de dolo que eu busco defender no trabalho, mas exatamente no livro eu trago o caso da receptação e eu, inclusive, analiso acórdãos aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, acórdãos condenatórios pelo delito de receptação. E é exatamente isso que a senhora falou. O delito de receptação deixa muito claro isso de que o dolo, como eu defendo, pelo menos, não pode ser visto como algo que está lá na mente do sujeito e que o juiz desvenda como se fosse um grande psicólogo que fez uma terapia de anos e conseguiu desvendar o que estava lá no psiquismo do agente. O dolo, na verdade, é um juízo que o juiz exerce sobre o caso concreto a partir de circunstâncias objetivas. Então, se nós pegarmos os acórdãos de receptação aqui do Tribunal de Justiça, nós vemos que, não vou me atrever a falar todos, porque obviamente não li todos, mas em grande maioria, o dolo é reconhecido a partir de circunstâncias objetivas. Se nós formos ler os acórdãos, é que o sujeito comprou o celular por um valor equivalente a 10% do que a perícia constatou que ele valia, comprou de um sujeito não credenciado, na rua, sem nenhuma nota fiscal, sem documento de comprovação de origem, e então advém daí a decisão condenatória. A minha crítica é que a jurisprudência já tem buscado alterar essa noção de dolo, só que ela ainda o faz de forma não assumida, porque diante dessas circunstâncias objetivas, o que a jurisprudência faz é falar, diante desse caso concreto, ele sabia que era produto de crime. E o que eu defendo no livro é que essa conclusão lógica não é segura. Nós não temos como entrar na cabeça do sujeito e detectar que ele sabia que era de origem criminosa. O que nós detectamos são essas circunstâncias objetivas. Então, por honestidade, o que os tribunais fazem, já há muito tempo, ainda que não nesses termos, é realmente reconhecer o dolo a partir do caso concreto. É um juízo objetivo do caso concreto. E a respeito da redação do artigo 18, que a senhora levantou, como reinterpretar e trazer uma nova leitura, eu entendo ser plenamente possível, pois, como eu coloquei na exposição, o artigo traz expressões em aberto, expressões que carecem de sentido concreto e que é o operador do direito que vai preencher de sentido todas aquelas expressões. E, tratando-se de uma previsão legal aberta desse jeito, a jurisprudência tem esse poder de reinterpretar, de adotar uma teoria nova e de proceder a uma releitura do texto legal. Como exemplo, a gente pode ver aí que a redação do artigo 14 está aí desde sempre, a redação do artigo 155 está aí desde sempre, e se nós formos olhar coisa de 10 anos atrás, a jurisprudência era absolutamente firme, no sentido de que consumação do furto era lá na frente, era quando cessava a perseguição, era quando houvesse a posse mansa e pacífica do bem. Se nós pegarmos aí processos de coisa de menos de 10 anos atrás, as próprias denúncias, doutora Neisa, ainda narravam furto tentado, tentou furtar porque perdeu na perseguição. Hoje em dia a gente já tem súmula, já tem recurso especial repetitivo exatamente no sentido contrário, falando que perseguição é furto consumado. A súmula é só sobre o roubo, mas
daquelas questões do STJ que a gente não sabe por que a súmula cobriu só o roubo, já que o recurso repetitivo era de roubo e furto. Mas a jurisprudência inovou totalmente sem nenhuma redação, alteração da redação do Código Penal. E a jurisprudência realmente tem esse poder. E, em última análise, quem tem esse poder, na verdade, são os desembargadores, porque normalmente isso se resolve a título de questão probatória, então é raro isso chegar nas instâncias especiais e extraordinárias, salvo em ação penal originária de STJ e STF, que é uma coisa bem mais difícil. Então, realmente, são os desembargadores, TJ e TRF, que têm o poder de talvez revolucionar e trazer uma nova leitura sobre isso. Posso só complementar? Eu acho que, na verdade, é porque o artigo 18 lá disse o crime doloso quando o agente quis ou aceitou o risco de produzir o resultado. Eu acho que não há nenhuma necessidade de alteração legislativa, uma vez que a questão é o que significa as palavras quis ou aceitar o risco. O Lucas até pontuou isso no início. A vontade, o que significa a vontade? E se hoje a gente tem muito mais a análise de uma vontade de um aspecto psicológico, e aí talvez o caminho seria uma vontade normativa, uma vontade atributiva, com base nos elementos externos, nas circunstâncias externas. Talvez o exemplo que facilite muito é o exemplo do professor Luiz Greco, quando ele diz o seguinte, que o aluno tem uma prova no dia seguinte, na véspera, eu tenho certeza que isso nunca aconteceu com ninguém aqui, mas na véspera ele não estuda para a prova, começa a estudar já de madrugada, recebe um convite para uma noite muito mais agradável do que fazer a prova no dia seguinte, passar a noite estudando. Então, ele vai para esse encontro, bebe, sai. No dia seguinte, ele chega para fazer a prova absolutamente despreparado, vai muito mal na prova, o resultado é catastrófico. E aí ele sai da prova, encontra com o amigo e diz, eu não quis ir mal. O amigo diz, você quis ir mal. Ele, quando fala, eu não quis ir mal, ele está partindo de uma análise psicológica. Na cabeça dele, ele realmente poderia não querer ir mal na prova. Ele não queria ir mal na prova. E o amigo, quando diz, não, você quis ir mal, ele está partindo de uma análise normativa, conforme as circunstâncias externas. Quais são? Saiu à noite, bebeu, não estudou, não preparou para a prova e foi fazer o exame. Então, é um giro ôntico, é um giro interpretativo do que significa a palavra vontade. Isso não é uma novidade no Brasil. Nós já aplicamos isso quando a gente trata do direito penal da negligência. As formas culposas, a gente sempre analisa com base em elementos normativos. Né, a gente sempre analisa com base em dizer, isso nunca foi problema. Se a gente pegar os Metzger, todos já traziam isso. E se a gente Bettiol, por exemplo, já falava o que significa a palavra vontade nas mais diversas semânticas, inclusive nessa semântica mais normativa com base nos indicadores externos. Se me permite só complementar a respeito desse ponto da vontade, que é um ponto bem interessante mesmo. Inclusive, na obra, eu defendo que esse problema, essas duas acepções do termo querer, na verdade, não é nem próprio do direito. Como eu pontuei muito rapidamente, na própria obra de São Tomás de Aquino, ele já tratava sobre isso. Para mim, a raiz dessa acepção normativa atributiva de vontade a gente pode levar para trás lá na Suma Teológica, porque o que ele fala lá é que o que advém do voluntário é voluntário. A vontade não se resume à causa. Ela atinge a consequência ligada à causa em relação de probabilidade, em circunstâncias normais. Então, se o agente quis a causa, ele não pode alegar que ele não queria o resultado, se aquele resultado era naturalmente ligado àquela causa. Quem quer a causa quer necessariamente isso, exato. E isso a gente pode avaliar em várias circunstâncias da vida. Às vezes, por exemplo, a pessoa que está lá estudando 10 horas por dia para passar no concurso público pode falar, mas eu não quero isso, o que eu queria era estar lá na piscina no final de semana. Por essa lógica, a gente pode falar, você quer sim, porque se você quer a consequência, você quer a causa. Não adianta, se você não quisesse isso aqui, você não estava fazendo. Então, em direito penal, ainda que sob outros termos, a gente sempre trabalhou com essa noção. A gente sempre falou querer normativo, no sentido de que se você praticou, você praticou porque quis. Então, é uma outra noção para mostrar realmente que o artigo 18 não fecha a questão. Além de outra coisa, né? Se existem condenações sem confissão, de certa forma, a gente já trabalha com aquilo que não está dentro da mente do agente. Mas, enfim, tem mais alguma consideração, mais alguma pergunta? Então, vou passar para a desembargadora e, mais uma vez, parabenizar, né, o Lucas, a Tatiana.
mais uma vez agradeço a doutora Enéas, doutor Lucas, doutora Tatiana pela brilhante exposição e também agradeço a presença de cada um de vocês, desembargador Schob, meu querido colega, o Marcílio, e todos os assessores, viu, gente? Isso é muito gratificante para nós que lidamos na área criminal, porque a gente é ruim ter aquela peste assim, não, crime não faz nada. Não tá. E esse encontro aqui, sempre que vocês quiserem, qualquer assessor, qualquer funcionário daqui que quiser debater algum tema, os assessores se reunir para debater, o Centro de Estudos Jurídicos é para isso. Viu? E o Lucas está com prestígio, os outros também, e é muito bacana ver os colegas todos prestigiando, né? E a questão, para mim, é muito interessante, porque eu gosto muito de direito penal, mas ele fala uma coisa muito certa. Hoje, eu estou no curso de formação inicial lá, o juiz que está formando, começando, ele não leva nenhum código para a sala. É um tal de copiar, então vai decidir já no raciocina, aquilo que o STJ está decidindo. Isso é muito ruim, porque no nosso tempo, eu sou a mais velha aqui, tenho certeza, de todo mundo, a gente estudava doutrina, né? Hoje ninguém está querendo. Então, quando você, num concurso, igual eu participei de banca de concurso, você vai para uma prova eminentemente prática, pessoal, assim, de 14, quase 15 mil candidatos que nós tivemos, sobraram o quê? 102, né? É porque está todo mundo com os manuaizinhos, ninguém quer criar nada, copiar e tudo. E o mundo, como eu estou dizendo, gira, né? Como você ficar muito preso, porque a gente pega processo que às vezes fala, nossa, mas não é esse raciocínio, não é essa leitura que deveria fazer. Pessoa que sai lá do Mato Grosso, pega lá em Uberlândia, transportando uma grande quantidade de droga, aceita ganhar lá 3, só pelo valor que já recebe, já era para ele imaginar que tinha alguma coisa errada, falar, não, coitado, ele não sabia o que estava transportando. Eu acho que dolo é exatamente os fatos que circundam aquele acontecimento ali. Tem hoje, no mundo de hoje, tem que estar isso bastante presente, né? Então, a gente fala muito isso, o juiz tem um poder, às vezes, muito grande, crime de tráfico de droga. Infelizmente, ninguém quer ser testemunha de tráfico, né? Nenhum vizinho, nem eu também queria ser, porque você sabe que você está expondo risco à própria vida. Mas é muito comum, e eu falo com eles, gente, a importância da primeira parte de um interrogatório judicial. Que, às vezes, o réu, naquela primeira parte, que ele não tem direito ao silêncio, inocentemente, a hora que a gente eu perguntava, quanto você ganha? Ah, eu vivo de bico, ganho 300, 100 reais por semana, ou menos um salário mínimo. Quando você pega, está lá alegando que é para uso próprio, 500 gramas de cocaína, ou 100 ou 200, né? É totalmente incompatível com aquilo que ele declarou. Por isso que é importante uma instrução bem feita, e é isso que a gente bate com os colegas que estão entrando na magistratura para ter essa visão. Você ganha quanto? Você mora em casa própria, alugada, né? Quantos filhos tem? Então, essas questões hoje nós julgamos no tráfico, infelizmente, mas são com as circunstâncias do fato. Não pode ter o olhar comodista. Ah, não, ele estou absolvendo porque não ficou provado. Às vezes o verdadeiro traficante, tem várias, viu, estava lá, conseguiu fugir. Ah, o mandado de busca e apreensão não foi para o endereço dele. Não foi mesmo, mas tem toda a circunstância envolvendo a participação dele. E a gente fala, escuta isso, o verdadeiro traficante não é preso. Realmente, às vezes, não é, a maioria não é preso mesmo. Não. Mas muito obrigada a cada um de vocês e tenham um bom dia, viu?